Glória a Jesus. Já vamos para a pregação da palavra do Senhor nesta noite de domingo. A alegria do Senhor é a nossa força. Abre a tua Bíblia no livro de Neemias, aleluia, capítulo 8, verso 8 até o número 9. Aleluia, livro de Neemias, capítulo 8, verso 8 até o verso 9. Glória a Jesus. Vocês que já encontraram, já ficam em pé, para que juntos possamos já ler a palavra do Senhor, para Deus falar ao nosso coração. Neemias, capítulo 8, verso 8 até o 9. A Bíblia diz assim, aleluia, Neemias, capítulo 8, verso 8 até o 9. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Deixa eu ajudar, Senhor, aqui. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Ó, Neemias. Agora é só capítulo 8, tá? Aqui está no 1, tá? Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo 8, verso 8 até o número 9. Diz assim: e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o trisata, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas, que ensinavam, aleluia, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Amém? Amém. Fala comigo com bastante fé. Meu Deus, venha falar ao nosso coração, pela tua palavra nesta noite. Amém? E amém. Pode se assentar, por favor. Depois que vocês se assentar, bate palma e dá glória ao Senhor Jesus Cristo. Alma de vitória. Irmãos, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando a igreja ela tem força em todos os sentidos. Aí a Bíblia mostra na introdução inicial desta mensagem: a alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer que quando nós não se esforçamos, Deus fica triste? Sim. Quando nós não lutamos, Deus fica triste? Sim. O Senhor somente se alegra quando nós lutamos com força e perseverança. A Bíblia diz assim, a Bíblia revela um grande momento de quebrantamento espiritual entre os judeus recém-chegados do exílio babilônico. Presta atenção, os judeus que estavam no exílio babilônico, os judeus que estavam aprisionados como escravos, o quebrantamento deles, provocado pela leitura pública do livro da lei do Senhor na praça principal de Jerusalém. O quebrantamento espiritual foi algo tão profundo que o povo chorou copiosamente, ao pranto ou ao ponto de perder o apetite para se alimentar, sendo necessária uma palavra de ânimo e de apoio ao povo, a fim de compartilhar a alegria do Senhor. Amém? Amém. Quem bater palma e glorifica o nome do Senhor? Irmãos, se vocês estão resfriados, quer que diz isso aí? Glória a Jesus. Quem bate palma e dá glória ao Senhor? Glória a Deus. Então presta atenção.
este povo judeu, eles haviam sido libertos do exílio babilônico. No momento que chegaram em Jerusalém, eles são recebidos por Neemias e o sacerdote Esdras. Presta atenção, quando este povo se apresenta na praça de Jerusalém, é levado a eles a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor Deus traz a este povo um quebrantamento muito grande no coração deles, a ponto que eles se humilham a Deus e recebem a palavra do Senhor com alegria. Toda vez que nós recebemos a palavra do Senhor com alegria, toda vez que nós damos crédito na voz do Espírito Santo que tem falado conosco, o nosso coração se aquebranta. Agora presta atenção, igreja, o temor de Deus que desceu ali na vida daquele povo foi tão grande que eles começaram a derramar lágrimas, que eles começaram a se colocar na presença de Deus de uma forma tão especial, que eles até não queriam mais almoçar, não queriam mais se alimentar. Por quê, irmão e irmã? Porque a palavra do Senhor estava sendo tão tocante que eles não tinham mais nem fome, mas eles choravam, eles se alegravam, porque Deus tinha tirado eles do exílio, tinha tirado eles do cativeiro, e agora eles estavam libertos. Quem bate palma e glorifica o nome do Senhor. O arrependimento sincero deixa Deus alegre. Está vendo? Como todos nós, todos os dias, nós temos algo para nós se arrepender diante do Senhor. A Bíblia diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é quando nós somos decididos diante do Senhor naquilo que nós queremos do Senhor. Abre a tua Bíblia comigo. Nós já abrimos, mas vamos repetir. Neemias capítulo 8, verso 8 até o 9. Neemias capítulo 8, verso 8 até o 9. Quem dá glória a Deus? Glória a Jesus. Neemias capítulo 8, verso 8 até o verso 9 diz assim. Eu quero ler com vocês para nós repetirmos. E leram o livro da lei de Deus, declarando, aleluia, e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. Presta atenção. A missão de Neemias e o sacerdote Esdras não era ler a palavra para que o povo não entendesse. Presta atenção, isso é muito importante. Você vê que muitas vezes há muitas pessoas que ele chega na igreja, ele ouve a palavra e ele não consegue compreender a palavra que é lida. Por quê? Porque a palavra não é explicada de uma forma mais clara, que a pessoa consiga entender o que Deus quer falar com ela. Então veja aqui comigo, o povo judeu que havia sido liberto do cativeiro babilônico é recebido em Jerusalém, é recebido logo na praça de Jerusalém pelo sacerdote Esdras e por Neemias. Neemias e Esdras têm um compromisso de mostrar para eles o verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Isso é muito importante. Aí nós vemos aqui no verso 9, Neemias, que era o trisata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam, presta atenção, que ensinavam ao povo, disseram, todo o povo,
Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que vós lamenteis, para que não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Presta atenção, temos um dia consagrado ao Senhor. Nós sabemos que temos um dia que sempre é consagrado ao Senhor. Que dia seria este? Será que seria aquele dia que nós recordamos da onde Deus tirou nós, do cativeiro, do sofrimento, daquele momento que nós atravessávamos, aquele momento tão difícil, aquele momento que nós dávamos tudo por perdido, e de repente Deus entrou, tocou a mão, deu a vitória, deu o milagre, deu o livramento para nós, para a família, para a igreja. Este dia não seria conhecido por nós diante do Senhor como o dia do milagre, como o dia que Deus se lembrou, tocou a mão, deu o milagre, deu a vitória através da nossa petição. Este era o propósito do povo. E a Bíblia diz que assim que foi lida a palavra da lei, a Santa Escritura, o povo recebeu com lágrimas, o povo recebeu com alegria, a ponto de nem fome mais ter, por causa da palavra que estava sendo derramada, o poder de Deus sobre as suas vidas. Quem bate palma e adora o Senhor? Presta atenção, ao ouvir a palavra de Deus, a qual tinham desconhecido no passado, os judeus que retornavam do exílio foram tomados de uma grande comoção, que os levou a um arrependimento sincero, genuíno, o que agrada a Deus. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, nós seres humanos, precisamos de um dia de arrependimento, precisamos de um dia de quebrantamento. E que dia é este? Eu não sei com vocês, mas sempre que eu me coloco diante do Senhor Deus, eu vejo somente a grandeza de Deus, eu vejo somente a soberania do Senhor, e eu olho para mim e eu vejo quão miserável nós somos, o quanto falhos somos nós, e eu entendo que nós necessitamos sim de se humilhar diante do Senhor, de pedirmos perdão para Deus a cada minuto, a cada hora, a cada segundo, por tudo que nós fazemos. E às vezes nós podemos estar levando tristeza diante de Deus por causa de nossas atitudes. Quem bate palma e dá glória a Deus? No livro de 2 Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. Seu nome? Adriel. Seja bem-vindo no nosso meio. Obrigado. Um prazer ter você conosco, tá bom? Depois nós vamos estar orando por você também. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Posso ler? Digam amém. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. Eu releio. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento.
para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Irmãos, eu já vi situações clínicas de pessoas que a tristeza invadiu tanto a vida daquela pessoa, a ponto da pessoa não ter mais prazer de seguir neste mundo. Por isso que a Bíblia diz que a tristeza, quando ela invade o peito de alguém, o coração de uma vida, ela chega a um ponto tão terrível que ela é capaz de levar a pessoa à morte. E a Bíblia revela isto. Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Há muitas vidas, pessoas no mundo em que vivemos, que entrou em um quadro depressivo tão grave a ponto de tirar sua própria vida. Agora veja comigo, por trás disso tem alguém. Por trás disso há um espírito trabalhando, e é ele o espírito da morte, é ele Satanás. Quando Satanás toma o coração de uma vida, toma uma pessoa, a ponto da pessoa baixar a sua cabeça e perder a esperança do seu futuro, porque tem muitos que perdem a esperança dos sonhos, tem muitos que chegam ao ponto de crer que não tem mais jeito, que para eles só o que resta é a morte. E tem pessoas que Satanás trabalha de uma forma tão terrível que ele acredita nas setas que o diabo joga na sua mente, joga na sua memória. Então, irmão e irmã, Deus está nos alertando nesta noite para que sejamos prudentes, para que não sejamos vencidos pelo nosso adversário. Quem bate palma e dá glória a Deus? Paulo afirma que a tristeza, segundo Deus, também abre a porta para o arrependimento, para a salvação. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, quando você passa por momentos de dificuldades nesta vida, que isso acontece constantemente, ou muitas vezes praticamos algo que Deus não se agradou, presta atenção, sempre que cometemos algo que Deus se entristece, primeiro sintoma que nós sentimos é o coração apertado. Primeiro sintoma que nós sentimos é o nosso coração entristecer. E quando o nosso coração fica triste, aquela tristeza, sabe que o coração fica apertado, você fica mal, você fica ruim, você não fica bem. Paulo diz que quando isto acontece, nós temos que abrir a porta, se colocar diante de Deus, se humilhar diante do Senhor e se arrepender, para que não percamos a salvação. Quando nós se arrependemos, se humilhamos, abre-se a porta para a salvação. E aí você vai entender que assim que dobrou o teu joelho, pediu perdão, se humilhou, quando você se levanta, rapidamente, já sumiu aquele mal, já sumiu aquela tristeza, já desaparece tudo, porque Deus perdoa. Amém? Então a palavra de Deus, ela tem dois pontos: a tristeza, a angústia e a dor que vem do coração para o arrependimento, quando a pessoa está compreensível, quando a pessoa entende que é momento de se humilhar. Mas e aqueles que não conhecem Deus? Pendem para o lado da morte, pendem para o lado da destruição. Então veja o que a Bíblia diz: para o arrependimento da salvação, a qual ninguém
se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porém, Jesus prometeu transformar a tristeza do seu povo em alegria. Livro de João, capítulo 16, verso 20. João, capítulo 16, verso do número 20. Glória a Deus, glória a Jesus. João 16, verso 20. A Bíblia vai nos dizer assim: aleluia, oh glória. Na verdade vos digo que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará em vós. Estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? Glória a Deus. Olha o que o Senhor diz pela boca do apóstolo João: o mundo se alegra quando nós estamos tristes. O mundo se alegra muitas vezes quando as portas se fecham na vida de alguém. Quando alguém bate numa porta, a porta se fecha, bate na outra, está fechada e a porta se fecha. Irmãos, eu vou citar algo para vocês. Se a porta que se fechasse fosse simplesmente a porta do emprego, era fácil. O difícil é quando a porta da alegria se fecha. A porta da paz na vida de uma pessoa se fecha. O difícil é quando uma pessoa não é feliz. E ele procura a felicidade em muitas portas e ele não a encontra. Porque a felicidade, a paz, a alegria, a segurança só se encontra no Senhor Jesus. E em ninguém mais. Eu sei que vocês vão entender porque lá atrás funcionava assim. No meu caso, quando muitas vezes estava triste, estava angustiado, naquele dia tudo estava ruim, e às vezes os amigos vinham em casa e diziam: vamos conosco para a festa, vamos conosco para o baile, vamos se alegrar, isso aí daí vai passar e você vai passar por essa barreira. E às vezes eu reunia com os amigos e caminhava com eles. Chegava lá, começava as músicas, dança, todo mundo dançava. E de repente eu dava uma meia volta, saía pela porta e vinha para casa, porque para mim lá não servia. Porque aquilo que eu necessitava lá eu não encontrava. Eu tomava cerveja com os amigos, eu me reunia com os amigos. Um contava uma história, outro contava outra. Você nada acha engraçado quando você... Não adianta contar história. Lá atrás contava aquelas piadas. Não adianta. Porque o que você está sentindo é espiritual. E quando é espiritual, é a tua alma, é o teu espírito implorando pelo socorro de Deus. Não é simplesmente dizer: vamos ali, nós vamos vencer, dando uma risada. Não. Tem momentos que não é para rir, tem momentos que é para chorar, tem momento que é para se humilhar, tem momento que é para pedir a misericórdia do Senhor. E por que que Deus faz isso comigo? Por que que Deus faz isso com você? Para nós saber que somos dependentes do Senhor. Para nós saber que se Deus for na nossa vida, nós somos alguma coisa nesta terra. Agora, se Deus não estiver na nossa vida, aí fica difícil. Amém? Amém. Abre a tua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 30, verso 5. Vamos ver o que o salmista Davi tem de surpresa para nós. No capítulo 30, verso 5,
o grande rei de Israel que Deus levantou. O salmista Davi: a ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. E Deus se ira, e como Deus se ira? Porque a sua ira dura um só momento, e o seu favor está à vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isto é lindo, igreja. Quem bate palma e dá glória a Deus? Aleluia! Olha aqui, vocês, irmãos, não vamos procurar provocar a ira de Deus. Não é bom tentar dizer: eu queria ver um Deus irado. Não, eu não quero. E provocar a ira do Senhor é quando Deus fala, e nós não. Aí o que Deus faz? Tem muitas situações que Deus quer salvar alguém fecha a porta. E Deus bate e alguém fecha a porta. Aí de repente o camarada fica lá em cima de uma cama lá, desenganado pela medicina, né? Aí de repente está mal a pena conseguindo falar e diz assim: eu quero aceitar Jesus, agora eu quero servir a Deus. Agora, se Deus me curar, eu quero servir a Deus. Agora eu quero fazer alguma coisa para Deus. Mas aí aceita Jesus. Só que aí Deus não dá mais oportunidade. Aceita Jesus e dali Deus leva embora. Sabe por quê? Porque Deus conhece muito bem este coração. Deus conhece muito bem. Se agora eu estou cheio de saúde, estou cheio de vida, e eu não quero fazer, agora que eu estou em cima de uma cama, eu quero fazer para Deus? Não. Deus diz assim: não, Ele vai fazer como os 9 leprosos. Porque 10 leprosos apareceram diante do Senhor em uma certa ilha, não vou me aprofundar muito. E eles disseram: Senhor, limpa nós da lepra, purifica nós da lepra. E o Senhor disse: vão lá, mostrem ao sacerdote. E eles foram mostrar ao sacerdote. Quando chegaram lá, não tinha mais lepra, estavam purificados. E aí teve um deles que veio correndo de volta e disse: eu preciso agradecer a Deus, porque Deus me curou, Deus me purificou. E ele veio, se jogou aos pés do Senhor e disse: Senhor, muito obrigado pela cura, pelo milagre. Eu estava condenado à morte. Aí Jesus disse: aonde estão os 9? Só voltou um para agradecer. Aonde estão os 9? Aí Jesus disse: olha, este que voltou é samaritano, o único. Os demais foram embora e esqueceram do que eu fiz. Então veja conosco, tem momentos que a pessoa quer servir a Deus quando não sai mais a voz, quando não consegue mais caminhar, não adianta mais. Mas a Bíblia diz assim: porque a sua ira dura um só momento, e a ira de Deus, ela começou no Brasil e no mundo ali em março de 2020. E muitas pessoas não entendem que é a ira de Deus. Muitas pessoas acham que foi simplesmente normal o que aconteceu. Não, não foi normal. Quantas pessoas perderam a vida? Quem me entende, diga glória a Deus. Quem me entende, diga aleluia. Para você saber o que eu estou falando, abre a Bíblia comigo em 2 Crônicas. Eu não gosto de falar e não ter prova. 2 Crônicas, capítulo 7.
Segunda Crônicas, capítulo 7. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Jesus? Vamos fazer assim, capítulo 7, verso 12. Aí eu vou contemplar, ou melhor, completar com o verso 14 e 15. Vamos lá. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Aí o Senhor diz assim: escuta, Salomão, se eu cerrar o céu e não houver chuva, o que pode acontecer? Acabou. Ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Quem está me entendendo? O Senhor está mostrando aqui sinal da sua ira. Ele diz: se eu não mandar chuva, não haverá água, não haverá plantação, não haverá nada. Então quer dizer que o Senhor controla a chuva, o Senhor controla tudo, tudo está na palma da sua mão. Aí ele diz assim: se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, que consumam a plantação, não vai ter alimento. Agora, se eu enviar a peste entre o meu povo, o que vai acontecer? Muitos vão perder a vida, ou todos podem perder a vida. Aí o Senhor diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Você está me entendendo como tem base, tem sustentação na palavra do Senhor? Aí nós encontramos um povo hoje no mundo que eles procuram mais as trevas do que a Deus. Mas o Senhor deixou alerta: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o Senhor disse: se o meu povo se humilhar, eu vou atender a sua humilhação. Se o meu povo orar, eu vou ouvir. Se o meu povo me buscar de coração, eu vou afastar deles a peste, eu vou afastar deles as pragas, eu vou afastar do meu povo. Aí o Senhor diz: eles fazendo isso, eu vou segurar nas mãos deles, vou perdoar os pecados deles e vou sarar a terra deles. Amém? Veja o verso 15: agora estarão abertos os meus olhos, diz o Senhor, e atento meus ouvidos à oração deste lugar. Irmãos, muitos pensam que Deus não está no controle das coisas. Muitos pensam que Deus não ouve a oração. Mas como assim, pastor? Sabe por quê? Porque são poucos que gostam da oração. São poucos que se preocupam com o que acontece no mundo. E são poucos que se preocupam com a sua alma e o seu espírito, a ponto de nos ver na frente dos nossos olhos o que está acontecendo. Será que há dúvida ainda que a qualquer momento Jesus vai voltar? Para mim não. Amém? Amém. Quem dá glória a Deus? Glória. Quem bate palma e adora o nome dele? Olha o que o salmista diz no Salmo 30, verso 5: porque a sua ira dura um só momento, até que o povo não se arrepender, a ira do Senhor permanece. O seu furor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim que há humilhação, assim que há quebrantamento, o Senhor aparta a dor, a ira, o furor, e aí o Senhor
manda que a alegria invada o coração, o lar, a família. O Salmo 51, verso 17. O rei Davi afirma o quê? Vamos ver? Salmo 51, verso 17. Glória a Jesus. Salmo 51, 17. Quando eu puder ler, dá um glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Os sacrifícios que nós podemos fazer para Deus. Lá atrás sacrificavam bezerros, carneiros, animais que tinham qualidade, saúde, como sacrifício para o perdão do pecado do povo. Mas aí o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra, enviado pelo Pai, e se entregou por nós na cruz do Calvário como um cordeiro, derramou seu sangue para que agora aconteça isto na nossa vida. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não rejeita quando alguém com uma lágrima se coloca diante dele. Deus não despreza quando alguém de coração quebrantado se coloca diante dele. Eu podia citar muitas passagens bíblicas. Eu podia citar Jonas que foge do Senhor para não pregar em Nínive, né? Eu podia citar outros nomes que fugiram de Deus e Deus colocou eles lá na profundeza do abismo, e lá eles se humilharam e Deus estendeu a mão, tirou eles de lá e deu vitória. Amém? Quem se humilha alcança misericórdia. O rei Davi, que o sacrifício, afirma que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, com o coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O arrependimento sincero do pecador, o qual eu sou principal, né? Alegra o coração de Deus. Às vezes, Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero perdão. Mas o perdão que Deus recebe é quando há quebrantamento, quando o coração está sincero para aquele momento, senão não acontece. O quebrantamento tem que ser real, tem que ser verdadeiro, senão não há perdão. Segundo ponto, a alegria do Senhor nos fortalece. O povo foi confortado pelo Senhor. Neemias capítulo 8, verso 10. Neemias 8, verso 10. A Bíblia diz assim: disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Quando nós se sentimos fortes nas batalhas, nas pelejas, significa que o Senhor está feliz conosco. Agora, são etapas da caminhada, são etapas da vida humana. Eu sempre digo, irmão e irmã, que às vezes as pessoas não compreendem o sentido de servir a Deus. Às vezes a pessoa diz: pastor, ora por mim porque eu estou fraco, eu estou sem força, estou... Amém, a gente ora, mas tem um porém. A nossa parte
Deus não vai fazer. Não. Deus vai te dar força, Deus vai te levantar, Deus vai te sustentar, Deus vai fazer de você um grande vencedor. Mas, se levantar da cadeira, sair de casa e correr atrás do teu milagre, Deus não vai fazer para você. Você tem que ir. Se você disser, pastor, ora por mim, aí você fica, eu não vou para a igreja não, o pastor está orando lá. A hora que Deus me der, não. A força jamais vai chegar na sua vida. A força de Deus jamais vai acontecer na sua vida. A graça de Deus jamais vai acontecer se você não sair da tua casa, se levantar, se colocar em pé, juntar a tua pouca força e dizer, através da minha pouca força, através da minha pouca fé, eu vou correr, eu vou lutar pela minha vitória, pelo meu milagre. Aí vai acontecer. Mas se você disser, não pastor, ora por mim, eu não estou aguentando mais não, eu estou morrendo mesmo. Vai morrer mesmo, não vai ter jeito, não vai ter saída. Por que, irmão e irmã? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi um segredo com Deus, que esse segredo eu posso contar, não vai me atrapalhar em nada. Eu aprendi um segredo com o Senhor, que todos os dias da minha vida, durante o dia eu tenho que trabalhar, mas a noite é de Deus. E quando a noite é de Deus, a vida é diferente. Porque Deus me dá condição para mim trabalhar todo dia. E por que todo dia eu não posso agradecer a Deus por todo dia eu ter força? Mesmo que não temos culto todos os dias, mas temos culto terça, quarta, sexta e domingo, sábado, quinta e segunda lá. Mas assim, nos dias que eu não estou no culto, parado eu não estou. Hoje eu preguei para os irmãos do Sul, fizemos a reunião da 1h da tarde até as 15h55, caminhando na Bíblia, estudando a Bíblia, ensinando o povo a palavra do Senhor. Eu saí da reunião com eles, entrei na oração das 17, isso não é para vanglória não, isso é fazer as coisas do Senhor. Entrei na oração das 17 horas no YouTube, um pouquinho antes das 17, terminei mais cedo, 5h30 eu e minha esposa saímos de casa, 6 horas nós estávamos aqui, colocamos o louvor, fui estudar a Bíblia, aí chegou a irmã Idália, a irmã Isaura, a Fabiana, e foi chegando. Então quer dizer o quê? Se nós não fazer para Deus, quem vai fazer? E você recebe força de Deus, recebe graça de Deus, quando você se disponibiliza para Deus. Se você não se disponibilizar para Deus, você nunca vai conhecer Deus, infelizmente. Presta atenção. Você sabe que tem água ali naquele bebedouro, se você não ir lá e não fazer o teste? Não. Porque às vezes tem bebedouro que você chega e pensa que tem água, às vezes você está com sede, você chega lá, ele está trancado, tem um cano estourado, ele está com problema, então você não sabe se tem água. Assim é o Senhor. Você pode conhecer o Senhor se você não for íntimo do Senhor, se você não se aproximar do Senhor. Não. Irmãos, pelo pouquinho que eu conheço de Deus, queira, por favor, queira cada um saber um pouquinho mais de Deus para você ver. Queira provar um pouquinho de Deus para você saber quem é Deus. Amém? Ele é um amigo bem presente no dia da angústia. Amém? O povo foi confortado pelos levitas com a seguinte palavra: este dia é consagrado ao nosso Senhor. Eu posso dizer que agora é o momento consagrado por Deus na minha vida e na vida da igreja, na vida de vocês. Portanto, não vos entristeçais com alegria,
ou melhor, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem recebe esta palavra profética, bate palma e dá glória ao Senhor. Estamos terminando, tá? Vai sobrar a hora aí. No livro de Êxodo, capítulo 15, verso 2. Gênesis, Êxodo, tá? Comecinho da Bíblia. Depois de Gênesis, primeiro livro, Êxodo, segundo livro. 15, verso 2. Glória a Jesus. Oh, que palavra gostosa, irmão. Todo mundo gosta de uma boa comida, né? Agora, este alimento é incomparável. 15, verso 2, posso ler? Diga glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Oh, que coisa boa, irmãos. A melhor coisa da minha vida foi o dia que Jesus entrou na minha vida. A melhor coisa. E eu vou dizer uma coisa para você, o dia que você se aproximar, mergulhar diante de Deus, você vai saber quem é o Senhor, porque Ele vai se apresentar a você. O dia que você procurar dizer: Deus, a minha vida é tua, eu quero viver para ti, eu quero saber quem é o Senhor, aí você vai ver que Deus vai começar a visitar você nas madrugadas. Deus vai começar a falar com você quando você começar a descer, insistir: Senhor, fala comigo, Senhor, me dá um sinal. Isso tem que ser íntimo. E quando você é íntimo do Senhor, o Senhor fala. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Uma certa feita, Moisés disse: Senhor, o monte fumega, o monte treme quando o Senhor fala, a sarça pega fogo quando o Senhor fala, mas isto não me basta. Senhor, eu quero um pouco mais do Senhor. Eu quero ver-te, Senhor. Eu quero saber quem é o Deus que fala comigo. Aí o Senhor disse: Moisés, meu servo, nunca homem algum viu a minha face. O dia que o homem mirar, o homem ver a minha face, o homem não vive. Nunca homem algum me viu, mas eu te darei uma oportunidade. Opa! Eu creio que o coração do profeta Moisés começou. Aí o Senhor disse: olha, você estarás no monte Sinai. Você estará lá. E eu vou descer no monte. E quando eu descer no monte, você saberá que eu estarei no monte. Moisés, quando eu chegar de frente com você, eu colocarei a minha mão e esconderei a tua face. Aí eu passarei por ti, e pelas costas tu me verás, e saberás que eu sou o Senhor. Eita, glória a Deus! Quem bate palma da glória! Aleluia, Senhor! Vemos que após conquistar uma grande vitória, Moisés disse: o Senhor é minha força, o meu cântico. 1 Samuel, capítulo 2, verso 1. Aleluia! Que lindo, Senhor, que lindo! 1 Samuel, capítulo 2, verso 1, eu falei para vocês. 1 Samuel 2, verso 1. Olha o que a Bíblia diz. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder
está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Esta mulher aqui, agora, há pouco atrás, aqui alguns segundos, do capítulo 1 até pegar o 2, ela é uma mulher humilhada. Ela é uma mulher desprezada na província ali de Israel, porque ela tinha desejo de ter filho e não podia gerar filho. Era estéril. Mas aqui é o cântico dela, porque a vitória dela já tinha chegado. Ela orou ao Senhor. Se você voltar no verso 9 atrás, capítulo 1, verso 9, tem um título bem assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Ela fala com Deus, ela conversa com Deus, ela tem uma intimidade com Deus. E quando a pessoa tem uma intimidade com Deus, o céu se abre. Por maior que seja o problema se torna vencível, se torna pequeno. Ela era estéril, a madre dela precisava ser tocada, o milagre tinha que acontecer para que ela tivesse um filho. E aí ela deposita toda a sua dor, toda a sua humilhação na mão de quem pode resolver. Quem me entende, diga glória a Deus. Aí aqui, ó, ela está em forma de cântico, porque o Senhor lhe deu um filho. E o voto dela era quando o Senhor lhe desse um filho homem. Este filho homem, assim que ele conseguisse se dominar, ele seria entregue no templo. E ali no templo ele viveria para cumprir o seu voto. Ela não saberia que logo depois este menino se tornaria o grande profeta de Israel, o profeta Samuel. Deus presenteia uma mãe que não pode ter filho, lhe dando o primeiro filho, e a surpresa vem, além de ser o primeiro filho, se torna um grande profeta do Antigo Testamento. Quem bate palma e glorifica o nome dele? Aleluia! Lemos que após receber uma grande bênção, Ana disse: o meu coração se alegra no Senhor. A minha aleluia, o meu coração, o meu poder será exaltado no Senhor. Olha, temos mais um capítulo para nós terminar. Colossenses capítulo 1, verso 11. Colossenses capítulo 1, verso 11. Glória a Deus. Depois de Filipenses, tá? Colossenses capítulo 1, verso 11. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Amém? Está vendo como é que é bom ler a Bíblia? Agora eu lembrei que hoje na reunião com os irmãos, eu li o verso 12 aqui. Amém? Olha o que diz Paulo. Olha o que diz Paulo. Que nós temos que ser firmados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência, esperança, longanimidade quer dizer ser compassivo, ter paciência para esperar. Porque às vezes você pede uma bênção para o Senhor e você quer para ontem, e Deus pode trabalhar para ontem, sendo caso de vida ou morte. Mas se o Senhor quiser provar você, eu dizia para os irmãos hoje,
atenção. Deus me trouxe agora essa palavra aqui. Se nós pedíssemos algo para Deus, uma bênção para Deus, e Deus dissesse para nós assim: ó, fica aí na cadeira aí, fica aí, vai ficando aí, o dia que eu sentir eu vou te dar a bênção. Se Deus fizesse isso conosco, o que seria de nós? Aí vem a pergunta principal: e por que para nós estar na presença de Deus tem que ser quando dá para nós, quando é melhor para nós? Irmãos, é que eu prego assim porque eu vejo Deus assim. O que eu vejo de Deus é que eu tenho que dar o meu melhor para Deus, e mesmo dando o meu melhor para Deus, eu nunca vou pagar o que Deus fez por mim. Mesmo que eu entregue a minha vida em sacrifício, sendo morto, jamais eu vou pagar o que Deus fez por mim um dia. Então eu estou naquele versículo que devemos buscar a Deus, o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar. E as coisas demais, Deus vai cuidar. Primeiro é Deus. Primeiro não pode ser o filho, o esposo, esposa, família, problema. Não. Isto é por último. Primeiro é Deus. A partir do momento que Deus for primeiro na nossa vida, a nossa fé será diferente. A nossa vida será diferente. Tudo na nossa vida será diferente. O problema é que Deus sempre fica por último. Quando dá para mim, eu vou. E nem hoje eu conversava com o irmão: ah, pastor, quando der eu vou para a igreja. Mas quando dá, quer dizer que não tem necessidade do Senhor. Não é quando dá, tem que dar. Você tem o dia todo para cumprir os compromissos, à noite não dá para Deus, irmão. Agora precisamos ter cuidado, porque chegará um grande momento que todos temem por este momento, que o Senhor não virá mais como Salvador, como misericórdia, não. Ele vai estar no trono como juiz. Agora a misericórdia dele acabou, o tempo de Salvador, de arrependimento, agora acabou. Ele está no trono para julgar. E aí os anjos, eles trarão os livros. Primeiro a ser aberto, livro da vida. O meu nome precisa estar no livro da vida para mim entrar no reino. O segundo a ser aberto é o livro das obras. Toda desculpa minha vai estar no livro das obras. Toda obra que eu fiz está no livro das obras. Tudo que eu fiz na terra está no livro das obras. Agora, por este livro, ou eu serei aprovado ou reprovado. Aí não vai adiantar mais. Irmãos, é a real da palavra do Senhor, irmãos. Não adianta mais. Arranca o cabelo. Vai querer se matar, não adianta mais. Vai querer ver a morte, não adianta mais, irmão. A partir do momento que o Senhor olhar e dizer: vinde bendito ao reino que você está preparado desde a fundação do mundo, entrai para o gozo do Senhor. É a prova que estamos aprovados para a salvação. Agora, quando o Senhor olhar para o anjo e dizer assim: amarrai-o de pé e mãos e lançai no fogo exterior do inferno, que há pranto e ranger de dentes, preparado para o diabo e para seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Voltem daqui para trás. E aí? O momento agora, todo mundo quer dizer:
viver o que Deus manda, tem que falar o que Deus é capaz e estar transformado, estar mudado de vida para entrar no céu, senão não vai funcionar. Pastor, mas eu já aceitei Jesus e quando dá eu estou aqui. E as obras? Aonde estão as obras? Estamos sendo aprovados por Deus ou reprovados por Deus? Quando você entra numa empresa, você tem lá 30, 60, 90 dias. Se você passar no teste, é assinada a sua carteira. Ou 120, tem umas empresas. Se você for aquele empregado que o patrão vê que é problema e não solução, completa o contrato, vai para casa. Assim é com Deus. Irmãos, é muito sério. A igreja é muito séria. O evangelho é muito sério. Isto custa. Pode custar uma alma, pode custar uma vida eterna. Aqueles que serão salvos, a morte não terá poder sobre eles. E aqueles que não serão salvos, também a morte não terá poder sobre eles, porque serão atormentados por Satanás pelos seus adébitos dia e noite. O fogo queima e não morre, o bicho morde, come e não morre. É a realidade da vida que nós estamos vivendo. Plantamos o bem hoje para colher frutos bons amanhã. Se nós plantar, como Deus é fiel, irmãos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se você pegar grãos de feijão, grãos de milho, grãos de soja, podres, estragados, e lançar na terra, para querer que ele brote e nasce e venha uma planta, não vai vir. O milho, o soja, o feijão, para você plantar e nascer uma planta da melhor qualidade, tem que ser sementes saudáveis. Eu olho para mim e eu pergunto para Deus: Senhor, será que os frutos que eu tenho plantado são frutos bons? E às vezes eu pergunto para Deus, e eu falava aqui sexta-feira, acho que para Fabiano, para o Ronaldo, os irmãos que estavam aqui. Às vezes eu pergunto para Deus: Senhor, será que o evangelho que eu estou pregando, será que os irmãos estão entendendo a palavra que eu prego? Será que esta palavra que eu prego está sendo aceita nos corações ou não? Eu pergunto para Deus. Será que os irmãos estão entendendo? Porque às vezes, irmãos, eu fico preocupado, porque às vezes eu vejo pessoas que às vezes parece que não levam muito a sério as coisas de Deus. E é muito sério, irmãos. E sabe por que eu falo isso? Por amor à tua vida, por amor à tua alma. Então eu estou falando isso porque eu não quero dar conta da alma e da vida de ninguém. Eu preciso falar para que você saiba o valor que você tem para Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que o pastor ama, e o pastor que ama, ele não cobre nada embaixo do tapete, ele tem que falar a verdade. Que o Espírito de Deus continue falando ao vosso coração. Amém? Amém. Quem recebe com alegria esta palavra? Glória a Deus. Tem glória a Deus aí? Amém, Jesus?